Feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez ministrando a palavra. Hoje o Senhor colocou no meu coração a palavra específica. E é algo que muitas vezes a gente pensa não ter tanto valor assim. Ou a gente sabe que tem poder, que tem valor, mas não sabe usar. Amém? Ou muitas vezes sabe usar, mas acaba usando de maneira errada, acaba cedendo a esse mundo. Quero que vocês vão lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, verso 37. Laís, vou pedir para você colocar, por favor, na versão King James. Lucas 1, verso 37. Vai estar um pouquinho diferente da Bíblia de vocês, igreja, mas não é nada a se preocupar. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 37. Diz assim, ó: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Portanto, para Deus não há nada que seja impossível. Então, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Muitas vezes a gente ora e pede coisas para Deus, a gente pede coisas para que Deus faça por nós, só que Deus ele não quer fazer coisas por nós somente. O desejo de Deus e o interesse maior de Deus é que eu e você cresça em fé. E para que nós possamos crescer em fé, Deus deseja fazer conosco. Amém? Conosco. Então tem algumas coisas que a gente pede para Deus, mas na verdade Deus não quer fazer por nós. Deus quer fazer com a gente. Não para a gente, mas com a gente. Amém? Então, para Deus, nada é impossível. E tudo é possível a nós quando estamos confiando em Deus e entendemos que Deus está fazendo conosco. Amém? Se você ler a Bíblia, na Bíblia, em diversas maneiras e em diversas ocasiões aparece Deus atuando em cooperação com o homem. Tem muitas coisas que os cristãos, os filhos de Deus, as pessoas que já creem em Jesus, eles pedem para Deus, quando na verdade Deus não quer fazer para eles, Deus quer fazer com eles. E muitas vezes também através deles. Amém? Glória a Deus. Fala assim: Deus, Ele trabalha comigo. Deus ele pode fazer o que Ele quiser, sem a nossa ajuda e sem que a gente faça nada. Mas Deus escolheu fazer dessa forma. Igor, então você está dizendo que Deus ele só vai fazer algo se eu estiver fazendo também. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele desejou fazer dessa forma. Deus desejou trabalhar em cooperação com o homem. Amém? Quero que vocês vão lá em Marcos, capítulo 16, verso 20. Marcos, capítulo 16, verso 20. Aqui Jesus ele tinha pregado aos discípulos, falado para os discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar as coisas que eu ensinei a vocês, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui foi o último desígnio que Jesus deu para os discípulos. Eu quero que vocês vão e que vocês anunciem o evangelho. No versículo 19 diz assim, concluiu depois de ter lhe orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou à direita de Deus. O verso 20. Então os seus discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor, olha como está escrito aqui, os discípulos saíram para pregar, para fazer aquilo que Jesus tinha dito. Quero que você saia agora e que pregue às pessoas que a salvação e o reino de Deus agora foi estabelecido. O perdão dos pecados agora veio através de Jesus. Então todo homem, todo indivíduo na terra, todo ser humano que se arrepende dos seus pecados, que confessa Jesus e recebe Jesus no seu coração, ele recebe a salvação e o reino de Deus. Ele agora tem acesso à presença de Deus. Agora o Espírito Santo passa a morar nele. Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus perdoou os pecados da humanidade em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa se arrepende, quando ela reconhece Jesus, quando ela recebe Jesus, ela recebe a salvação. E também, junto com a salvação, ela recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, que vem morar dentro de mim e de você.
E é Ele quem dá a mim e a você acesso à realidade espiritual, acesso, percepção à presença de Deus. Amém? Então Jesus disse aos discípulos: ide pregai o evangelho a toda a criatura. Só que tem uma coisinha que acontecia quando os discípulos pregavam o evangelho. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra deles com os sinais que os acompanhavam. Então os discípulos iam pregando que agora o reino de Deus, agora a salvação no nome de Jesus. E não era só palavras humanas, mas o Espírito de Deus se manifestava. O poder de Deus agia. Então se havia um cego e eles oravam, falavam acerca do reino de Deus, eles oravam pelo cego e o cego passava a enxergar. Se houvesse uma pessoa endemoniada, oprimida, possessa pelos demônios, eles falavam do amor de Jesus, falavam da salvação em Cristo, e quando eles colocavam a mão para orar ou repreendiam aquele demônio, o poder de Deus se manifestava. Estão entendendo? Aqui, nesse capítulo em específico, está falando sobre os discípulos que foram pregar acerca do reino de Deus, da salvação. Nós que estamos aqui, que já recebemos a Jesus, acontece da mesma forma. Deus coopera conosco. Amém? Quando fazemos em cooperação com Deus, nós fazemos e Deus faz junto com a gente. Os discípulos pregavam e Deus cooperava. Fala assim, cooperar. Cooperar. É como se você estivesse carregando um saco de um piano pesado. Pensa um instrumento pesado. Você pega de um lado e Deus pega do outro. A cooperação. Como você carregar um saco de cimento, você pega de um lado e Deus pega do outro. Isso é cooperação. Igor, como eu posso ver Deus cooperando naquilo que eu estou fazendo? Quando você faz as coisas alinhadas com a palavra de Deus. Tudo que você faz, toda decisão, atitude, tudo que você faz com base na palavra de Deus, você vai ver Deus cooperando com você. Você vai ver não só a sua força humana, mas você vai ver sempre o sobrenatural se manifestando. Amém? Teve um homem na Bíblia que Deus chamou ele para ele poder tirar o povo que estava cativo no Egito. Esse homem foi Moisés. E uma série de milagres foi acontecendo através da vida de Moisés, de maneira sobrenatural. Um dos milagres que vocês conhecem, que é extraordinário, foi quando o mar se abriu. Resumindo aqui, o Moisés, ele tira o povo do Egito, está ali todo o povo atrás dele, Deus manda ele ir por um caminho. Quando ele chega naquele caminho que Deus mandou, tem um mar imenso na frente dele. E ele fala: Senhor, e agora? O Senhor mandou tirar o povo, o faraó libertou o povo, a gente está aqui, só que tem esse mar imenso, o que a gente faz? Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Ele falou: tem esse cajado. Pega o cajado e toca nas águas. E continue caminhando. Quer dizer, Moisés fez e Deus cooperou. Moisés pegou o cajado, tocou nas águas. Quando ele tocou, o mar se abriu. Então Deus sempre trabalha com a cooperação. Muitas vezes as pessoas estão pedindo coisas para Deus que na verdade Deus quer fazer com elas e não para elas. Porque quando Deus faz com você, uma coisa acontece: a sua fé cresce. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Que as pessoas que são talvez um pouco mimadas ou cresceram, né, num ambiente onde tem tudo, eles muitas vezes não dá aquele valor, porque já cresceram no meio daquilo. Estão entendendo? Quando Deus não só faz por você, mas Ele faz com você, você não só ganha coisa por ganhar, ou você não tem só a coisa por ter, mas a sua fé, a sua convicção, a sua confiança em Deus cresce. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina você que é pai e mãe, né? Você tem o seu filho, você cria os seus filhos, você cuida, eles crescem. De repente você não está mais. Se você não preparou os seus filhos, se você só deu as coisas para eles, mas não ensinou, não preparou eles, o que vai acontecer na sua ausência? Eles vão ficar perdidos, sim ou não? Eles vão passar por dificuldade, não vão saber o que fazer. Por quê? Porque você só deu coisas a ele, você não ensinou, você não preparou. Estão entendendo? Quando Deus pode fazer, no estalar de dedos, todas as coisas, porque tudo é possível a Ele. Mas o desejo de Deus não é fazer por nós somente, mas é fazer conosco. E a maior coisa que eu e você não podíamos fazer, que é a salvação, isso Deus fez. A salvação, para entrar no reino do céu, para receber a salvação, a única coisa que você precisa fazer é crer no seu coração e confessar com a sua boca. Quando você crê com o seu coração e confessa com a sua boca, você recebe a salvação e a vida eterna. Compreenderam? Então o mais difícil que o homem seria incapaz de fazer, Deus fez.
Agora o desejo de Deus é ensinar o homem a caminhar com ele. Quero que vocês vão lá em Atos capítulo 19. Atos 19. Atos 19, versículo 11. Atos 19, 11. Diz assim, ó. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Em algumas traduções, ou nas traduções de vocês pode estar escrito assim, ó. E Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Põe o próximo verso. De modo que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e esses eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Então, Deus manifestava o poder, a unção, através da vida de Paulo. Deus sempre trabalha em cooperação com o homem. Muitas vezes o homem está pedindo assim, Senhor, me prospera na minha empresa, nas minhas finanças, me tira o espírito de escassez, me tira a escassez. Só que a pessoa ela só pede a Deus, mas ela não faz nada em direção àquilo. Muitas vezes ela está pedindo, Senhor, visita o meu casamento, me ajuda a ter um bom casamento, com paz, com harmonia. Ela pede para que Deus faça, mas ela não age em direção àquilo. Estão entendendo? Ela não deixa Deus trabalhar através dela. Ela só pede a coisa e muitas vezes espera a coisa feita. Amém? Compreenderam? E não é assim, igreja. Deus pode fazer de maneira sobrenatural e Ele faz. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Viu como é simples? Compreenderam? O que você pode fazer, o que está ao seu alcance, faça você. Aquilo que você não conseguir fazer, aí o Senhor vai entrar. Igor, mas eu não... E até muitas vezes o que você não consegue fazer, o Senhor fortalece você para você fazer. Igreja, muitas vezes Deus não vai dar o que você está pedindo, mas Ele vai te dar a força necessária para que você obtenha. Compreenderam? Amém? Então fala assim, Deus trabalha em cooperação comigo. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Quero que vocês vão lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Igor, o que libera essa cooperação de Deus? O que faz, assim, o que faz eu agir e ter certeza que Deus está cooperando comigo? O que desata de verdade o poder de Deus? Eu tenho um desejo de empreender, eu tenho um desejo de casar, eu tenho um desejo de ter filhos, eu tenho um desejo de fazer uma determinada coisa. E como que eu sei que Deus está cooperando comigo naquilo que eu estou fazendo? Como que eu posso saber que de fato o poder de Deus, a mão de Deus está ali? Tem uma coisa, igreja, que nós fazemos, que essa coisa ela agrada a Deus. E vocês bem sabem o que é isso. O que é que agrada a Deus? O que agrada a Deus? A Bíblia fala aqui, a fé... Coloca o verso 6, o verso 6. Eu pedi para vocês abrirem no 3, mas vamos ler o 6. Perdão, eu pedi para vocês abrirem o 1, né? Coloca no 6 e a gente volta no 1. Tem algo que atrai a Deus, que agrada a Deus, que alegra a Deus. Quando Deus vê essa manifestação em nós, Deus se manifesta. Quando Deus vê isso na gente, Ele se manifesta, Ele se move, Ele age, Ele opera. O que é? Sem fé é impossível agradar a... Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam, que Ele se manifesta para aqueles que o buscam, para aqueles que creem. Então tem algo que você faz que atrai a Deus, que faz com que Deus se manifeste. O que é isso? É a fé. Amém? Quero que vocês vão lá no versículo 1 agora. Fala assim, a fé. A fé. A fé é criativa. Vocês viram aqui o pôster, né, no começo aqui? Eu pedi para a Laís fazer para mim. O poder criativo de Deus. Fala assim, a fé é criativa. E a criatividade aqui que eu estou falando não é só de você ter ideias diferentes, ideias legais, ideias bonitas, não. A criatividade que eu estou falando é o poder de trazer à existência o que não existe. Efésios 11, 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que ainda não vemos. Então você tem uma convicção e uma certeza dentro de você
com algo que você só viu no espírito, que você só viu na sua santa imaginação, mas que não se manifestou fisicamente ainda. A fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza, é uma prova de algo que não se manifestou fisicamente, mas você já consegue ver e você espera. O ver aqui não é o ver, não é ver com a vista, amém? Não é ver com um olhar físico, mas é com um olhar do coração, com o olho da mente. Então você viu algo, Deus falou algo a você, que você viu, mas ainda não se manifestou fisicamente. Quando você está meditando na palavra, ou até mesmo quando você está aí sentado ouvindo a pregação da palavra, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então no instante que você está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, diferente de um estudo, de uma faculdade, de uma palestra que você escuta, ela comunica fé ao seu coração, ela comunica fé ao seu espírito. Então você está ouvindo a palavra de Deus, dentro da sua casa está tudo de ponta cabeça, está uma bagunça, está tudo errado, sua vida está de ponta cabeça. De repente, você começa a ver a partir daquilo que Deus está falando. Está tudo bagunçado na sua casa, Deus fala, não, mas eu vou trazer paz, as coisas vão começar a mudar a partir de hoje lá, você vai começar a mudar, a sua mente vai começar a mudar, eu vou começar a fazer coisas novas, eu vou colocar coisas novas dentro do seu coração, eu vou revelar coisas a você que você não conhece ainda. Então você começa a receber a palavra de Deus, e agora você começa a ver a partir da palavra de Deus. Igor, só que Deus está me dizendo uma coisa, e quando eu olho para minha casa, para minha família, eu vejo com um olhar físico outra. Isso é fé. É quando você ainda não viu fisicamente aquilo se manifestar, mas você está vendo com o olhar do coração, com o olhar do espírito. Compreenderam? Compreenderam? Por que a fé é um poder criativo? Porque a fé faz você acessar a realidade de Deus, onde coisas já estão criadas, mas não estão fisicamente aqui ainda. Estão entendendo? A fé é algo extraordinário. O desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele, em fé. Coloca o versículo 2. Pois foi por meio dos antigos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. O que fez Deus se agradar de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Abel, de Moisés, de Noé, de José, de Daniel? O que fez Deus se agradar desses homens? Esses homens não foram homens perfeitos, mas o que fez Deus se agradar e cooperar com eles? A fé, a confiança em Deus. Apesar das fraquezas, apesar dos defeitos, apesar das falhas, a fé fez com que Deus se agradasse deles. Estão entendendo? Põe o próximo verso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi formado do que é visível. Estão entendendo? Então no campo da fé, igreja, quando você entra no campo da fé, tudo é possível. No campo da fé, tudo é possível. Então você olha para a sua vida hoje com a sua vista, com o seu olhar normal, é impossível alguma coisa acontecer. Quando você entra para o campo da fé, você olha para a sua mesma vida, só que agora tudo é possível. Tudo é possível. É possível você sair do lugar onde você se encontra e ir para um lugar completamente novo. E eu não falo só de lugar físico. É possível você ter paz, é possível você ter vida, é possível mesmo em meio aos problemas e às dificuldades você ter esperança. É possível você vencer coisas que hoje aos seus olhos é impossível. Pela fé, é possível. Estão entendendo? A fé te faz ver e crer e contemplar algo que não aconteceu fisicamente. Estão entendendo? A fé te faz contemplar o que não é visível aos homens, mas é visível a você. Para você é claro aquilo. O que agrada a Deus é a fé. É quando Deus mostra algo a você. É quando Deus, através da palavra, incute algo dentro de você e você crê nele para a realização daquilo. Isso agrada a Deus. Quando você confia, quando a sua dependência e a sua confiança não está no dinheiro, não está na influência, não está em pessoas, não está no esposo, não está na esposa, não está no marido, não está no pai, não está na mãe, não está em ninguém, está em Deus.
Deus falou algo comigo e eu sei que depende de Deus para que aquilo aconteça. E eu tomo ações concretas em direção àquilo que Deus falou. Compreenderam? Fala assim, a fé é algo que acontece no interior. Então a fé, quando você vê algo espiritual, é semeado algo dentro de você. Mas aquilo para ver a realidade, há alguns passos que você toma. Eu diria 2, mas eu vou falar um hoje com vocês que é muito específico. Quero que vocês vão lá em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. O que agrada a Deus e o que chama a atenção de Deus é a manifestação da nossa fé quando nós cremos e guardamos a palavra de Deus. O que faz com que Deus se manifeste, coopere conosco, é primariamente guardar a palavra dele. Quero que vocês vão em Romanos 4, 17, diz assim, ó, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, e ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Está falando de Abraão, o pai da fé. Abraão, Deus prometeu para ele que ele teria um filho, só que ele já era velho de idade e a esposa dele era estéril. Abraão, ele recebeu aquela palavra de Deus, que fisicamente, humanamente falando, era impossível, mas ele creu até o fim, ele confiou, e Deus fez o milagre. Estão entendendo? Eu quero que vocês entendam algo bem simples, que parece estranho, assim, não parece tão óbvio, mas é óbvio. Deus prometeu para Abraão que Abraão teria um filho. Deus falou, Abraão, eu vou dar um filho a você. Para Abraão ter um filho com a sua esposa, o que ele teria que fazer com ela? Se deitar, sim ou não? Amá-la, sim ou não? Se Deus falasse assim, Abraão, eu vou te dar um filho, mas Abraão não se deita, não conhece a sua esposa ali na intimidade, teria possibilidade dele ter um filho? Sim ou não? Sim ou não? Estão entendendo? Então tem coisas que Deus vai fazer, mas também tem coisas que é para eu e você fazer. Tem o nosso passo, a nossa atitude para que Deus coopere. Se Abraão não cresce, ele falar assim, eu nem vou me deitar com Sara. Sara já é uma idosa, melhor dizendo, Sara é estéril, eu já sou idoso também. Para quê? A diferença daquele que crê isso, não, eu vou me deitar com você. Imagine Abraão toda vez querer se deitar com Sara. É hoje, o milagre vai acontecer hoje. Imagine, toda vez que ele tomava ela para conhecê-la na intimidade do casal, é hoje. Estão entendendo? Compreenderam? Isso é crer. Isso é crer. Mas eles vão se deitar e aí... Não, eles... O que estava ao alcance deles, eles faziam. O que não estava era com Deus. Estão entendendo? Abraão, ele já cria a igreja. Se você ler essa passagem, a Bíblia fala que apareceu 3 homens ali, perto das tendas de Abraão. Abraão, ele cria, a Bíblia fala que ele era o pai da fé. Sara duvidava. Sara mandou até Abraão se deitar com a serva. Falou, não, deita aqui com a serva, aqui, conhece ela e você vai ter um filho com ela, e assim aquilo que Deus disse vai se cumprir. Só que Deus não prometeu que ia dar um filho com Agar. Deus prometeu que ia dar filho com Sara. Abraão cria, Sara não cria ainda. A prova disso é que quando os anjos, os 3 homens, né? Um era Deus e 2 eram os anjos, aparece ali na tenda, os anjos falam para Abraão, dentro de 1 ano você terá um filho, né? Você vai ser pai de nações. A Bíblia fala que ela está escondida por trás da cortina e ela dá risada. O anjo fala para ela, Sara, o anjo não, ele é o próprio Deus, perdão. Fala, Sara, porque você riu, o nome dele vai ser Isaac, e dentro de 1 ano você vai estar grávida. Abraão já cria, Sara ainda não cria. Tá entendendo, igreja? Por mais que ele tentasse, ela ainda não cria. Mas como não é impossível Deus fazer. Igreja, a fé é isso. A fé faz com que você tire a limitação humana. A fé, ela não nega a realidade. A fé, ela não nega. Deus nunca disse assim, vamos fingir que Sara que é estéril, vamos fingir que Abraão não está velho. Não, Deus disse, Abraão, você é velho e Sara não pode, mas eu vou fazer. A fé, ela atua numa lei superior. É como um avião. Se você pegar um papel, uma caneta aqui, e você soltar, acontece o quê? Ele cai, sim ou não? E como com um avião pesado daquele jeito, cheio de pessoas dentro, consegue subir e voar? Porque existe a lei da gravidade, e para o avião voar, ele usa uma outra lei. Estão entendendo? Compreenderam, igreja?
A fé é isso. A fé faz você acessar as leis espirituais que trouxeram à existência esse mundo físico que eu e você conhece. É como se Deus conseguisse editar a realidade. A fé que tem o poder criativo, ela consegue editar e reconstruir a realidade. Talvez sua realidade hoje seja de tristeza, de derrota, de demônios lá dentro. Quando você se conecta com Deus e com a palavra de Deus, Deus tem o poder de editar, de transformar, de modificar a realidade que você vive. Tudo começa pela fé. Deus fez isso no útero de Sara. Deus modificou. E ela deu a luz a Isaac. Compreenderam? Fala assim, eu fui criado. Fala assim, eu fui criado à semelhança de Deus. Vou contar um segredo para você que talvez você não saiba. Ou talvez você saiba. Você não veio do macaco, amém? Quem acha que veio do macaco? Você não veio do macaco. Seu parente não é o chimpanzé, não é o orangotango, amém? Você não é um macaco. Você não veio da evolução. Você não veio da micropartícula cósmica que explodiu e foi crescendo e se desenvolveu. Não, você não veio disso. Se você acredita nisso, você está se limitando. Que essa não é a sua origem. Eu vou ler aqui, vocês vão entender. Romanos 4,17. Como está escrito, eu constituí pai de multidões. Diante disso, Abraão creu em Deus. Qual Deus? Aquele que dá vida aos mortos. Olha esse versículo, igreja. Lê comigo. E chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então Abraão creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então Deus falou assim, Sara, você vai ter um filho. A Sara, não, eu não vou. Deus fala, não, você vai. Não, mas eu não posso porque... Não, você não está entendendo. Você vai. Apesar de você não poder, você vai. Por quê? Porque eu estou falando. Esse é Deus. Está entendendo? Igor, eu fiz um diagnóstico. O diagnóstico que eu estou é câncer. É cura. A palavra para você é cura. Não, mas é cura. Seja curado agora. Igor, mas os sonhos, aquilo que Deus semeou em mim, já estou sem fé. Receba vida, receba fé e esperança no seu coração. Tem muito para você caminhar ainda. Tem muitas coisas para você ver se manifestar no reino de Deus. Há coisas firmes e concretas que você não viveu ainda. Há coisas que os seus olhos não viram, que o seu ouvido não ouviu e que você não vivenciou ainda. Mas Deus tem guardado e preparado para você. Igor, mas eu estou caminhando na fé. Receba fé. O Espírito de Deus imparte fé ao seu coração agora. Só do ato de você estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, fé está sendo incutida dentro de você. Os demônios, por mais que eles mintam, os demônios, o espírito maligno, por mais que eles tragam mentira, sofisma na sua mente, dizendo, Deus disse, mas olha como o tempo passou, Deus falou, mas olha, as coisas não podem acontecer. Mentira. É mentira. A palavra fala que quando Deus promete algo, Ele cumpre no momento e na hora certa. Estão entendendo? Abraão creu, a Bíblia fala que Abraão creu e glorificou a Deus mesmo contra a esperança. Isso é fé. Deus falou, eu acredito no que Deus falou. Teve um homem na Bíblia chamado Simeão. Deus prometeu para ele, disse assim, Simeão, você não vai morrer até você ver o Messias e segurar ele nos seus braços. Esse homem ficou vivo, ele já era velho de idade. Ele ficou vivo até pegar o Messias no colo e levantar os céus. Ele levantou os céus, orou e disse, Senhor, agora despede teu servo em paz, porque o Senhor já cumpriu a sua promessa. Eu pude tocar e apalpar a salvação, o Salvador do mundo. Jesus Cristo não mente. Jesus Cristo não mente. Estão entendendo, igreja? Deus chama a existência as coisas que não existem. Quero que vocês vão em Gênesis capítulo 1. É um capítulo difícil de achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É um livro difícil de achar na Bíblia, amém? Gênesis 1, 1. É um pouco difícil. Gênesis 1, 1 diz assim, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra, entretanto, era sem forma e vazia.
A escuridão cobria o mar que envolvia a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus criou o universo, Deus criou o mundo, e o Espírito Santo estava ali pairando sobre a criação de Deus. O versículo 3. E Deus disse: haja luz. O Espírito Santo estava lá. E Deus fez o que aqui? Deus fez o que? Presta atenção. Deus fez o que para poder criar a realidade que ele já tinha visto? O que Deus fez? Ele falou. Deus já tinha visto, mas aquilo não tinha se manifestado. Então ele falou: haja luz. E depois de ter criado, viu Deus que a luz era boa. Estão entendendo? Deus cria através da fala, da palavra. Fala assim: Deus cria falando. Eu e você cria falando. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um pouco menor do que Deus, em uma menor escala, mas os mesmos atributos que há em Deus há também em nós, limitados, mas em nós também. Estão entendendo? Eu e você criamos e moldamos a realidade que nós vamos viver através da nossa fala. Igor, não, mas vou te mostrar na palavra. Vou te mostrar na palavra. Isso aqui não é conversa minha, está na palavra. A fala. Se a sua fala está alinhada com a palavra de Deus e recheada de fé, é o que vai acontecer. Estão entendendo? Fala assim: a minha língua não é feita só para sentir o gosto. A sua língua não é feita só para sentir o gosto da comida. Percebe? A sua língua, você não come só e sente se é doce ou salgado, mas ela também fala. Igreja, a palavra é aquilo que une o material e o invisível. O material e o espiritual se fundem na palavra. Estão entendendo? Quero que vocês vão lá em Provérbios 18, 21. Eu e você foi criado à semelhança de Deus. Então, da mesma forma que Deus funciona, nós também funcionamos. Se você só pragueja, se você só maldiz, se você só libera palavras de derrota, é o que você vai viver. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Ó. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. A língua, a palavra, tem o poder de construir, de edificar e de destruir. A palavra, igreja, ela tem o poder de trazer vida, de multiplicar alegria, de levar esperança, de trazer o poder de Deus. Mas ela também tem como ser usada para as trevas. Ela também tem como ser usada para que os demônios governem, para que os espíritos malignos acessem. Estão entendendo? Compreenderam? As pessoas, elas muitas vezes pensam que o ato de falar é só algo que você, é como dizem, né? Você fala da boca para fora, não tem nada a ver. Não, igreja. Tudo implica. Quando você não souber o que falar, ou quando não vir palavras de edificação, fique quieto, mas não fale. Estão entendendo? O ambiente espiritual de uma casa. Agora eu vou pegar uma família. Você pega uma família, um homem e uma mulher e seus filhos ali. O ambiente espiritual da casa é ditado pelas palavras que ali são ditas. O reino de Deus, o reino das trevas vai governar ali se o que é dito ali é alinhado com Deus ou com as trevas. Agora você toma essa mesma coisa para o trabalho, para todo lugar que você vai. O que está sendo proclamado ali está chamando um reino. Ou é o reino de Deus ou é o reino das trevas. Estão entendendo? Se você olha para sua esposa e fala: não, essa mulher é uma mulher briguenta, ela só briga, só enche o saco. O que você está falando? Igor, mas ela tem esse comportamento. Sim, só que você e eu funcionamos igual a Deus. Nós não falamos o que estamos vendo, nós falamos o que nós queremos que aconteça. Tá entendendo? Da mesma forma, a mulher olha pro marido falando: esse cara não presta, eu casei errado. Esse cara que eu me casei não vale nada. O que
você está semeando ali? Tanto na pessoa, quanto espiritualmente falando. Estão entendendo, igreja? Então, se não for para falar coisas que edificam, fique quieto. Segura a língua. Brigar adianta, sim ou não? Xingar, murmurar, adianta? Então, vamos fazer do jeito de Deus. Fale somente aquilo que trouxer vida, edificação para dentro da sua casa. Estão entendendo? Vamos lá em Tiago. Vamos um pouquinho fundo agora nesse versículo, hein? Tiago fala assim: as minhas palavras têm o poder de gerar e produzir a realidade. Tiago, capítulo 3, versículo 2. As nossas palavras, quando está alinhada com a palavra de Deus, tem o poder de gerar, de trazer vida, de materializar. Jesus disse assim, ó: as minhas palavras são espírito e vida. O mesmo Espírito Santo que Jesus tem, nós temos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, em escala menor, mas a nossa palavra tem o poder de criar, de trazer vida ou morte às circunstâncias, a pessoas. Tiago, aqui vamos fundo, igreja. Aqui vamos fundo, Tiago 3, capítulo 2. Tiago capítulo 3, versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa olha o que a Bíblia está dizendo. Nós erramos de muitas formas e de muitas maneiras. Mas se uma pessoa não peca, não erra no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo. Fala assim, a língua, ela é um leme. Imagina um navio enorme, um navio gigantesco. Ele é conduzido por uma coisa bem pequena que fica atrás dele. É o leme. Então todo o nosso corpo e toda a nossa vida vai ser direcionada em direção àquilo que você declara. Estão entendendo, igreja? Por isso que você deve resguardar o que você fala. Verso 2. Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar todo o animal. Então está dizendo, a gente coloca o freio no cavalo, a gente dá um toque, o cavalo vai para o lado, dá outro toque, o cavalo vai para o outro, só de colocar um freio na língua dele. Estão entendendo? Quando você consegue controlar o que você fala, quando você tem um domínio próprio, você pensa antes de falar, você reflete no que você vai falar, o seu poder de controlar e de conduzir as coisas. Estão entendendo? Versículo 4. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme. Olha esse versículo, igreja, meu Deus. Os navios são enormes, embora sejam de grande porte, e impelidos, empurrados por ventos fortes. Então está lá um navio gigante, de repente vem ondas e vento forte. Por mais que as ondas venham e os ventos venham, o navio continua indo. Se ele saiu do ponto A e está indo para o ponto B, ele continua indo, mesmo que os ventos venham, mesmo que as ondas venham. Por quê? Porque quem governa o navio não é o vento, não é as ondas, é o leme. Estão entendendo? É a minha, sua boca. Igor, mas a situação aconteceu. Amém, a situação aconteceu, mas qual é a sua reação? O que é que você vai falar é o que vai determinar. Qual vai ser a sua ação? Igor, mentiram contra mim, fizeram uma calúnia, inventaram uma coisa mentirosa. Tá bom, o que é que você vai fazer? Você vai lá, vai xingar de volta ou você vai perdoar? É você que escolhe. Estão entendendo? Você não tem o poder de decidir o que as pessoas vão fazer com você, mas você tem o poder de decidir o que fizeram com você, qual será a sua resposta. Estão entendendo, igreja? Por isso a Bíblia fala que aquele que controla a sua língua, aquele que não peca no falar, esse é perfeito. Aquele que não propaga a mentira, aquele que não propaga a fofoca, aquele que não calunia as pessoas. Jesus disse uma vez para os fariseus assim, os fariseus estavam bravos com Jesus porque os discípulos tinham passado a mão em algumas plantações e tinham comido ali. E os fariseus chegando para Jesus e falaram, mas seus discípulos aí estão comendo sem lavar a mão. Por que você fala que você é o Messias? Olha eles aí. Porque era uma tradição, né?
a tradição que falava que você estava impuro se você comesse sem lavar as mãos. Jesus falou assim, ó: o que o homem come entra no seu ventre, entra no seu corpo e logo sai pelo seu ventre. O que contamina o homem, Jesus falou, o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da sua boca. Então o que contamina o coração do homem, muitas vezes pensa assim, pô, eu estou indo em lugares, as pessoas estão falando só mentira lá. Amém. Eu sei que é um ambiente ruim quando você está em algum lugar que as pessoas só falam mentira, é só bagunça, mas o que contamina você não é o que está acontecendo aqui fora, mas é a sua boca. Tá entendendo? O que contamina o seu coração não é o que acontece fora, igreja, mas é os seus lábios, é o que você fala. Isso quem falou foi Jesus. Compreenderam? Se eu e você é semelhante a Deus, se a nossa vida é criada, quando eu falo a nossa vida, o nosso futuro, os nossos próximos passos é dirigido pela palavra que a gente fala, se o que a gente fala está desalinhado com a vontade de Deus, está desalinhado com a palavra de Deus e está alinhado com as trevas, com as coisas malignas, o que você vai construir? Estão entendendo? Compreenderam? Ó, um navio de grande porte, ele é levado de um lado para o outro para o vento, mas ele é dirigido por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Estão entendendo? Quando você se rende a Deus e deixa com que só saia da sua boca aquilo que vai edificar, quem está pilotando o leme é o Espírito Santo. Igor, mas às vezes vem a vontade de falar. Nessa hora que você tem que ir. Não, mas quem controla, quem guia é o Espírito Santo. Igor, mas se eu não falar não resolve. Resolve. Porque vai ter a hora certa, o momento certo, o jeito de você falar. Aí as coisas mudam. Estão entendendo, igreja? Compreenderam? O verso 5: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Quer dizer, tem um poder de grande destruição, uma palavra, só que também tem o poder de construir, de trazer vida, de trazer coisas novas. A mesma palavra. Percebe que a mesma coisa pode ser usada para destruir, para arruinar, mas também para construir, para edificar, para trazer coisas novas, para trazer vida. Estão entendendo? O verso 6: semelhante, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência. Meu Deus do céu. Põe em xeque o curso da nossa existência. Isso aqui que você está lendo nesse versículo, os cientistas aí disseram que o homem tende a tomar atitudes e a ser dirigido em direção às palavras que ele declara. Se ele fala que ele vai fazer algo, se ele declara que ele vai fazer algo, isso aqui não é nem a Bíblia, isso aqui é cientificamente falando. É como se o corpo, as células, o cérebro dele vai se dirigir exatamente em direção àquilo que ele falou que faria. Cientificamente falando. Olha o que a Bíblia fala antes da ciência. A vida do homem, o destino, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Põe em direção, põe em curso a sua vida. Então, não fale o que você não quer ver. Não fale, não traga, não verbalize o que você não quer ver. Não coloque em palavras o que você não quer ver acontecer. Isso é fé. A fé do tipo de Deus, que nem está escrito no grego. Deus, quando viu as trevas, ele não falou, tá cheio de trevas lá, meu Deus, e agora? Meu Deus, ele era Deus, o que eu vou fazer para trazer a luz? Não, ele disse, haja luz. Haja luz. Estão entendendo? Igreja, eu não estou falando aqui de você ter pensamentos positivos, de você ser uma pessoa positivista. Não, eu estou falando de você declarar a palavra de Deus. Lembra que Deus coopera? Sim ou não? Sim ou não? Quando você declara a palavra de Deus, quem vai cooperar para que aquela palavra se manifeste? Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Você entende que tem coisas que você está pedindo a Deus, que Deus quer,
trabalhar junto com você para que essas coisas venham à existência. Muitas vezes você pede a Deus, está esperando, sendo que Deus quer construir com você. Ele quer fazer com você. Você está esperando que Ele faça por você. Eu não estou anulando, e uma coisa não anula a outra, mas vocês estão compreendendo? Guarde bem a sua boca. Peça a Deus o fruto do domínio próprio. Não fale. A fala pode produzir medo. Teve uma vez na Bíblia que Deus pediu para que os homens fossem lá e entrassem Deus pediu para que Moisés enviasse os espias, 10 espias ali na terra prometida, que Deus já tinha prometido, Deus já tinha falado que ia dar a terra. Deus falou: Moisés, pega 10 espias e envia lá. Os espias entraram lá, viu que a terra era exatamente o que Deus falou. A terra era boa, manava leite, tinha mel, a terra era maravilhosa. Só tinha um problema: na terra tinha gigantes. Voltou os 10. Dos 10, só 2 creu. O resto disse assim: não, Moisés, a terra é isso mesmo que Deus falou. Porém, pensa lá, tá o povo inteiro falando, o povo inteiro ouvindo. Os outros chegaram e falaram assim: Moisés, é isso mesmo que Deus falou, só que tem um problema. Tem gigantes lá. E nós, à vista desses gigantes, somos como insetos. O povo que ouviu ficou como? Incrédulo. A incredulidade entrou na hora no coração do povo. O medo entrou na hora. Mas como que Deus promete uma coisa e tem dificuldade, tem problema? Como que Deus falou que tem leite e mel na terra, mas tem um gigante lá me esperando? Sabe o que os dois que criam na palavra de Deus disse? Não importa se tem gigante, não importa se não tem. Deus falou, Ele deu, Ele prometeu e Ele vai fazer. Independentemente do que tenha lá, Deus já falou que é nosso. Eles se posicionaram não com o que os olhos estavam vendo, mas com o que Deus tinha prometido. Eles se posicionaram em cima do que Deus tinha dito. Aqui é a fé. Aqui, quando você sai do pensamento positivo, sei lá, né? Tem o pessoal que fala: vou pedir para o universo. Não estou falando nada disso. Estou falando de você crer nas escrituras e declarar as escrituras sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. É disso que eu estou falando. É de você olhar para onde tem morte na sua vida e dizer: não aceito morte, é vida, vida, vida. Meu Deus é o Deus da vida. Onde você vê enfermidade, eu não aceito enfermidade. Cura, porque Jesus Cristo morreu e verdadeiramente levou as dores e as enfermidades. Estão entendendo? Onde tem desavença, briga, não, que haja paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Onde há miséria, onde há escassez, eu não aceito a escassez, eu não aceito a miséria, porque Deus é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jiré. Lembra de Abraão, quando Deus falou assim: Abraão, pega o seu filho e sacrifica para mim. Abraão não queria, doeu, mas ele levou. E quando ele estava no pé do monte, ele falou o que antes de subir para sacrificar? Deus proverá para si o cordeiro. Aconteceu exatamente o que ele falou. Ele podia ter falado assim: mas Deus me deu um filho, agora Deus está pedindo um filho. Ele podia ter murmurado. Ele falou: não, Deus me deu e Ele mesmo vai prover. Jeová Jiré. Estão entendendo, igreja? Compreenderam? Alinhe o que o seu coração escuta e o que a sua boca fala com a palavra de Deus. E o que Deus estabeleceu que vai acontecer. Vamos lá, para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Fala assim: a minha fé, ela é construída quando eu fixo os meus olhos em Jesus. Quanto mais você está fixado em Jesus, quanto mais seus olhos estão fixados em Jesus, maior a sua fé fica. Mais firme, mais convicta é a sua fé. A Bíblia diz em Hebreus assim: fixais, pois, os vossos olhos no autor e consumador da sua fé. Quando Deus fala algo para você, que aos seus olhos é impossível, que na realidade momentânea que você está vivendo é impossível, fixe os seus olhos em Jesus.
Olhe para Jesus e somente para Jesus. É Ele quem faz com que a fé dentro de mim e de você cresça. É Jesus Cristo, igreja. Quanto mais nós nos fixamos em Jesus e temos comunhão com Jesus, mais fé, maior é o músculo da fé em nós. E por consequência, a nossa boca vai declarar a fé. Tem pessoas que ela só declara maldição, ela só declara derrota. Não, encha o seu coração da palavra de Deus. E a Bíblia fala o quê? O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Eu vou ler algo aqui para vocês que é extraordinário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 diz assim, assim está escrito: criei, por isso falei, criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. A nossa fala, quando alinhada com a palavra de Deus, debaixo da graça de Deus, tem o poder de transformar circunstâncias. Quando você crê no seu coração e você fala com a sua boca, não há dúvida no seu coração, tem o poder de transformar as circunstâncias. Estão entendendo? Jesus disse isso uma vez. Jesus olhou para a figueira e amaldiçoou a figueira, que nunca mais saiu fruto de ti, que você morra e seca desde a raiz. A Bíblia fala que, está lá em Marcos, a Bíblia fala que os discípulos saíram, voltaram. Quando eles voltou, exatamente como Jesus tinha falado, aquilo aconteceu. Estão entendendo? Então a sua boca, sua boca, se a pessoa que está no mundo sem Deus, a boca dela já tem certa influência, imagine você com Deus. É como aquela mãe que olha para o filho e fala assim: esse daí vai ser um desgraçado, esse daí não vai ser nada. Libera aquelas palavras boas, né, sobre a vida dos filhos, né? Olha que maravilha. Estão entendendo? Se a boca da mãe que está no mundo, não tem Deus, tem esse poder de influência, imagine você, cheio do Espírito Santo, falando de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Estão entendendo, igreja? Compreenderam? Quero que vocês vão lá em Romanos capítulo 10. Fala assim: a minha palavra, dita com fé, tem o poder de transformar a realidade, as circunstâncias. Agora a sua palavra também dita com fé tem o poder de transformar a realidade espiritual de um ambiente. A Bíblia fala que o reino de Deus está dentro de mim e de você. Então o reino de Deus você não consegue pegar, ele está aqui dentro. Quando você fala a palavra de Deus, quando você fala alinhado com a palavra de Deus, você tem o poder de quebrar o jugo e de manifestar o reino de Deus sobre o lugar, sobre a circunstância. Estão entendendo? Romanos 10, 8 diz assim: assim está escrito que criei, por isso declarei. Coloca Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Então a palavra de Deus deve estar em abundância em nosso coração e também na nossa boca. Vamos próximo. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e creres em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será... Presta atenção. Se a coisa mais importante para o homem hoje é ser salvo, presta atenção. Se a coisa mais importante para o homem hoje é ser salvo, é ir para o céu, é morrer e ter a certeza que vai morar com Deus, como que Deus estabeleceu para que o homem recebesse a salvação? O homem crendo no seu coração e declarando com a sua boca. Se a principal coisa, que é a salvação, Deus estabeleceu que a pessoa receberia dessa forma, e as demais coisas? Ou melhor dizendo, quanto mais as demais coisas. Se a salvação você recebe crendo e falando, da mesma forma se manifesta quando Deus fala algo a você, você deve crer no seu coração e falar, declarar. Estão entendendo? Se a salvação, igreja, que a coisa mais importante é dessa forma, se a pessoa crê no coração e confessa com a boca, ela recebe a salvação. Estão entendendo? Talvez você olhe para você e fale: mas eu estou em pecado, eu tenho vício, eu estou todo destruído. Não.
Eu vou ser um homem de Deus, a minha vida vai mudar, as coisas vão mudar, porque Deus me deu o Espírito Santo. Que a palavra de Deus está em mim, eu creio na palavra de Deus. Não importa o que eu estou vendo, o que importa é o que Deus falou. Eu falei para vocês que a palavra tem o poder de mudar a circunstância, de mudar a realidade espiritual. E a outra coisa que a palavra tem o poder de mudar, a sua mente. A palavra tem o poder de reprogramar, de editar a sua mente, reconfigurar o seu modo de pensar e fazer você pensar semelhante a Deus. Estão entendendo? A mente, igreja, é o campo de batalha. Se a sua mente está programada para pensar como Deus pensa, para falar como Deus fala, para agir como Deus age, você vai ver a cooperação de Deus no que você fizer. E eu estou falando que não é heresia não, viu? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo e que o desejo de Deus é que a nossa mente seja transformada e que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo. Estão entendendo? Se você fala de acordo com a palavra de Deus, a sua mente também é programada para pensar com Deus. Deus pensa derrota? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Acho que não. Igreja, eu não estou falando aqui que você não possa passar por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de sofrimento. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas sabe, o momento vai passar por você. Você não vai ficar no momento. Você não vai cultivar coisas depreciativas na sua mente, sabe? Você se auto-sabotar na sua mente. Deus falou que vai fazer, aí você, não, mas porque eu não posso, porque isso, porque aquilo. Não, Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, eu vou concordar com aquilo, eu vou agir em cima do que Deus falou. Estão entendendo? Compreenderam? Tem pessoas que já não é mais o demônio que está ali, não está ali dentro, mas as sequelas e os danos que o demônio causou está lá, na mente da pessoa. Quer dizer, Deus fala algo e para ela é impossível ela viver aquilo. Meu Deus, é tão distante, é impossível, porque ela não consegue pensar como Deus. Quando você começa a pensar como Deus, tudo é possível. Aí Deus se manifesta, aí as coisas mudam. Tá entendendo? Para a sua vida mudar, a primeira coisa que tem que mudar é a sua mente. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O agradável, bom e perfeita vontade de Deus. Estão entendendo? Por isso que quando você fala, começa a declarar, quem começa a mudar é você. Teve uma pessoa, que ela é da minha família, e quando a gente teve uma perda na família, que foi uma perda não, né? Humanamente falando foi uma perda, mas foi muito bom. De certa forma foi bom. Foi a partida da minha avó. Minha avó uma hora dessa deve estar muito melhor que a gente, né? Tomando um café com o Senhor Jesus. Porque eu não sei você, mas segundo a Bíblia que eu creio, a Bíblia fala que todos aqueles que morreram com Cristo estão vivos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Elias, vai vendo, os homens de Deus estão tudo vivos. Os discípulos estão tudo com Cristo. É Moisés que morreu no Antigo Testamento. Quando estava aqui no Novo Testamento, Jesus foi conversar, estava Moisés e Elias. Elias subiu na carruagem, mas Moisés morreu. E como que ele estava lá conversando com Jesus? Porque está vivo. Então não está morto, está vivo. Sim ou não? Eu lembro quando a gente estava passando pelos momentos de dor, eu não conseguia chorar. E o que eu sentia, olha para você ver como que é loucura você ter a mente de Deus. Eu sentia esperança, eu sentia alegria. Eu falei, agora Deus vai fazer alguma coisa, tudo vai mudar. Não é à toa que no enterro dela ali fui eu que ministrei a palavra, porque o meu coração estava cheio de esperança. Cheio de esperança. Cheio de esperança. Ainda está cheio de vida, de alegria. Muito mais hoje por ver o fruto. Então aparentemente, humanamente falando que era ruim, foi algo extraordinário, não poderia ter sido melhor. Todo mundo veio para Cristo, hoje houve uma união na família, todo mundo se rendeu aos pés de Jesus. Olha que coisa boa. Porque todo mundo agora vai encontrar e morar com ela no céu. E se ela estivesse aqui, talvez a galera não teria se rendido. Então pensar como Deus é você tirar a sua mente da razão humana. Eu lembro que nesse momento de tristeza, de dor, uma pessoa chegou até mim, né? Na hora que ela falou isso eu não entendi, né? Eu não fiquei triste nem nada, porque eu entendi mais ou menos. Ela falou assim, mas brava comigo, né? Eu entendo também que era por causa da dor que ela estava sentindo. Como assim? Você disse que está tudo bem? Não tá tudo bem. Tipo assim, a morte, ela morreu. Aí eu lembro que eu abaixei a cabeça e fiquei quieto, né? Subi pra laje, eu gostava de orar em cima da laje. Falei, poxa Senhor, das duas uma, eu tô ficando muito louco. Tipo
tipo, a pessoa brigou comigo porque aconteceu a morte, né? Como você fala que vai ficar tudo bem? Não tá tudo bem. Tipo, aí eu falei, meu Deus. Aí fiquei quieto, né? Aí tinha uma irmã que tava do lado, ela viu a cena também. Baixei a cabeça, fiquei quieto. Mas ainda tava dentro de mim, eu falei, não, mas tá tudo bem. É que eles não entendem, que eles não veem, eles não enxergam. Para eles a vida é só isso aqui. E não é dentro de mim. Aí eu mexi a cabeça, fui subir lá, peguei um tapete, deitei lá onde eu gostava de orar, lá na área lá em cima, e fiquei lá. Aí a irmã que estava lá, que presenciou a cena, me acordou no outro dia e falou, ó, Deus falou comigo em sonho, assim, 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 continua nessa fé e tal. Porque eu perguntei pro Senhor, eu falei, Senhor, então acho que eu tô ficando meio duro, acho que eu tô errado, né? O que eu deveria fazer, né? Eu não tinha tanta instrução bíblica que nem eu tenho agora. Eu lembro que passou-se o tempo, passou um momento de dor, ela veio e falou comigo, ó, ele não, ele consegue ver as coisas, ele consegue ver o lado bom em tudo, até na coisa ruim. Quando eu fui somando aquilo ali, juntando, eu fui entendendo. Eu falei, não é eu entendi que é a palavra de Deus enxertada em mim. Quando você tem a palavra de Deus enxertada em você, o que de pior poderia acontecer com o ser humano? A morte. Até ali você vê coisa boa. Porque você não está vendo segundo os padrões desse mundo. Você não está vendo segundo os padrões humanos. Sua mente está calibrada para ver de acordo com a eternidade. Fala assim, eu tenho uma alma. E a minha alma é eterna. É eterna. Você tem uma alma. E a sua alma, ela é eterna. Esse pedacinho de tempo que você tem aqui na Terra, não é nem um milésimo da centelha do segundo do que de fato é. Esse pedacinho de vida que nós temos aqui de 100 anos não representa 0,001% da eternidade que tem a nossa alma. Estão entendendo? Compreenderam? Então, quando você não tem a mente de Deus, você se apega demasiadamente demais às coisas dessa vida. Ah, porque eu fui num lugar, o irmão não me deu a paz, eu não olho mais na cara dele. Ah, porque lá no serviço estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Ah, porque o fulano, não sei o quê. Picuinha. Como você não tem a mente igual a de Deus, você se apega a coisa pequena. O fulano ali está me devendo. Ah, ele está me devendo, eu vou levar ele para a justiça, eu vou brigar, Sua mente é pequena. Você só vê as coisas dos homens. Você não consegue ver a eternidade. Você não consegue ver que não vale a pena gastar energia e se apegar com nada nessa terra, porque tudo é passageiro. Tá entendendo? Por isso que quando você usa a sua boca munida de fé, você constrói coisas que duram para a eternidade. Digo isso agora de prova aqui, a minha avó, quantas orações e quanta declaração ela não declarou sobre a vida do meu pai, sobre a vida dos meus tios, sobre a minha família. Quantas declarações ela não deu? Ela foi. Mas o que ela declarou aconteceu. Estão entendendo? Então, para você viver e ver Deus cooperando, sua mente tem que ser restaurada a pensar como Deus pensa, alinhada com o Espírito Santo. Aí você não se apega demasiadamente às coisas. Eu não estou falando que você vai ser negligente, que você não vai trabalhar, que você não vai fazer as coisas. Você vai fazer tudo isso, mas você sabe que no meio de tudo isso tem algo que tem um valor infinitamente superior, e que a sua vida é como um sopro. Tá entendendo? Tem a esposa que briga com o marido, não quer ver ele pintado de... Eu quero ver esse diabo, manda esse cara embora. Assim, sim ou não? Hã? Até que a morte o separe, ela quer matar ele. Não, minha irmã, não, minha amada. Esse varão, Deus deu para você tomar conta, para você estar ali junto. O tempo que vocês vão passar aqui na terra é um período de... Sabe, igreja, é o único o que você vai passar aqui na terra. Lá no céu não vai ter marido, não vai ter mulher, não vai ter casamento, não vai ter nada disso. Então a experiência de você ter uma pessoa do seu lado, de compartilhar a vida, Deus deu para você aqui. Tem casais jovens, né? Eu não quero ter filho. Não, ter filho é gasto,
gasto, não sei o quê. Se eu pudesse, eu já falei pro pessoal da igreja, eu quero ter pelo menos uns 12, 15 filhos. Por quê? Porque lá no céu você não vai ter filho. Então tem coisas que Deus preparou para mim e para você aqui. Amém? Tia Ali. Eita glória, tia Ali. Recebe aí o jogo, time de futebol. Tem coisas que Deus preparou para mim e para você que é nessa vida. Mas mesmo que ela é para essa vida e que ela é boa, não se apegue. Não se apegue. Estão entendendo? Tem mulher que é doente de ciúmes do marido, sim ou não? O cara não pode respirar, que ela tá rastreando o celular dele, que ela quer saber com quem. Minha mãe, minha irmã em Cristo Jesus, para com isso aí, mano. Não. Se o seu marido não teme a Deus, não é fiel a Deus, ele não vai ser fiel a você. Se você escolher um homem de Deus, né? Que senão aí já é outra conversa, já é falta de sabedoria sua, a culpa não é dele. Estão entendendo, igreja? Então as coisas de... Quando a gente tem a mente de Deus, a gente entende o preço e o valor das coisas. O valor das coisas eternas é infinitamente maior. Eu sei que nós vivemos aqui nesse mundo humano e a nossa carne às vezes tende a absorver demais esse mundo. A gente acaba esquecendo que a gente está aqui conversando, 5 minutos a gente pode não estar mais. Eu não estou falando isso para colocar medo não, é porque é a realidade. Estão entendendo? Deus quer abençoar você sim nessa vida. Jesus disse que Deus cuida dos lírios do campo, que hoje estão aqui, amanhã são ceifados e lançados no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Deus tem bênçãos, coisas boas para mim e para você, sim, sempre. Deus é bom demais para nós. Mas o que a gente nunca pode perder é o cerne de que tudo isso daqui, tudo que nós vivemos, tem que ser para a glória de Deus. Porque senão no fim fica tudo vazio. Você enriqueceu, mas não prosperou. Você casou, mas não tem uma família abençoada. Estão entendendo, igreja? Fala assim, a mente de Deus. Quando você fala, quando você declara, a sua mente é programada para funcionar igual a mente de Deus. A mente de Cristo que está em você salta para fora. Vou te dar uma aqui para a gente encerrar. Quando Jesus disse para os discípulos assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e virá sobre vocês o Espírito Santo. Qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo tocou quando ele veio no homem? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo tocou nos homens que estavam ali reunidos em oração? Qual foi o primeiro lugar? Quando o Espírito Santo veio dos céus, quando Jesus subiu e o Espírito desceu, qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo tocou nos homens que estavam ali reunidos? Na língua. E foram impartidas sobre ele língua como de fogo. E eles começaram a falar e a engrandecer a Deus. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Estão entendendo que Deus colocou o poder na língua? Quando você começa a orar em outras línguas, quando você começa a orar nas línguas do Espírito, o mundo zomba porque o mundo não entende. O mundo ri, fala que você está louco, e muitas vezes você se acovarda de orar em outras línguas porque, o que vão pensar de mim? O que me importa é o que vão pensar de mim. Porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo e em mistério fala com Deus. Quando você ora em outras línguas, o seu ser é edificado. Quando você ora em outras línguas, sabe um código que só você e Deus entende e que ninguém consegue quebrar aquele código para acessar? É isso que acontece quando você ora em outras línguas. O seu espírito ora bem. Quando você se enche da palavra e ora, a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e louvando a Deus com o seu coração. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cheio do Espírito Santo. E alguém cheio do Espírito Santo não fala a derrota. Alguém cheio do Espírito Santo não dá a boca para Satanás. Alguém cheio do Espírito Santo declara as coisas eternas, declara o amor de Cristo, declara a bondade de Deus. A minha oração nessa noite é para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para que a sua mente, o seu coração hoje seja alinhado com a presença de Deus, que Deus coloque os pensamentos dele em você, que Deus coloque a vontade dele em seu coração, que os problemas que hoje para você é impossível ser resolvido, que o Senhor coloque e conecte você com a realidade da fé, onde tudo é possível.
Quero convidar você, se coloque de pé e feche os seus olhos. Se coloque de pé e feche os seus olhos. Bassoriantere balabala, bassorianda lamas. Bassoriantere balabala, bassorianda lamas. Orianda la bassoriantere la massoriantere balabalamas. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Ore ala balabala bassoriantere balabalamas.